Olá a todos! Vamos agora então para mais uma aula do curso de Atenção Farmacêutica, dentro do módulo Farmácia Clínica. Hoje nós vamos falar dos cuidados clínicos em pacientes transplantados, a parte introdutória. Vamos falar um pouco mais sobre a questão do transplante, para depois aprofundarmos um pouco mais na questão dos medicamentos. E quais serão os objetivos, então, desta aula de hoje programado para vocês? Primeiro, conhecer os aspectos básicos que envolvem a imunologia e o transplante. Então, temos que considerar que o grande problema que nós temos na questão do transplante é a rejeição, e a resposta imunológica está envolvida nesse aspecto, e conhecer alguns aspectos dessa resposta ajuda a compreender, inclusive, como atuam os medicamentos e como orientar os pacientes a ter uma melhor qualidade de vida. Conhecer também os tipos de transplantes existentes. É importante que a gente saiba que existem vários tipos de transplantes e que a rejeição difere de um tipo para outro de transplante existente. E também conhecer os tipos de rejeição e as estratégias para evitar esse fenômeno, sendo que a principal acaba sendo a utilização dos medicamentos dentro de uma característica de racionalidade e dentro de uma característica obedecendo critérios clínicos importantes. E também, dentro da questão do papel do farmacêutico, conhecer as estratégias de aconselhamento que são úteis para o acompanhamento dos pacientes transplantados, mantê-los informados sobre alguns potenciais efeitos diversos comuns que acontecem e como fazer, então, para contorná-los, para que eles tenham melhor qualidade de vida. Bom, com relação então ao transplante de uma forma geral, nós temos que considerar um fator decisivo, a questão da imunologia dentre o processo de transplante, do qual existe uma questão de uma compatibilidade genética mínima que tem que existir entre doador e receptor para que o transplante ocorra com o sucesso esperado. E esta compatibilidade ela varia muito, chegando ao ponto de ter um caso extremo de rejeição, até situações que a rejeição será mais branda, sendo este situação desejável para a ocorrência de um transplante. E a compreensão de cura de muitas doenças pelo implante de células, tecidos e órgãos do indivíduo gera muita expectativa. E é necessário, então, que esse processo seja feito da forma mais adequada possível, para que as pessoas entendam o seu posicionamento na fila, os riscos que teria de receber um órgão não desejável, entre outras características. Temos então a questão de desafio frente à questão do transplante nos dias atuais. Por quê? Muitas coisas avançaram e outras não avançaram tanto quanto se esperava. Como, por exemplo, o que nós podemos destacar ainda que são desafios para a questão do transplante de uma forma geral? O desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, sempre é necessário novas técnicas que impeçam, principalmente na retirada do órgão do doador, que impeça a ocorrência da perda do órgão por formação de algum coágulo ou algum outro problema. Também é um desafio ter-se sempre uma equipe multidisciplinar bem treinada e preparada, porque muitas vezes falta profissionais de uma determinada categoria que prejudica a questão de um processo de transplante. Temos também como desafio sempre o advento de novos imunossupressores, visto que os atuais têm um excelente perfil clínico, mas ainda apresentam alguns efeitos não desejáveis. A questão de uma avaliação imunológica cada vez mais precisa, para que se impeça a questão de riscos de rejeição, e os grandes desafios hoje em dia que nós temos, que vamos destacar, é a questão da ocorrência da rejeição e uma batalha para se ter o aumento de sobrevida do enxerto. Hoje em dia, um novo órgão pode durar em média 10 anos. Tem pessoas que conseguem ver muito mais do que isso. E tem pessoas que não chegam a essa expectativa de tempo de uso do órgão. Então, ter novas técnicas, ter equipe multidisciplinar preparada, ter sempre novos imunossupressores e ter avaliações mais precisas do ponto de vista imunológico são fatores, são desafios a serem vencidos que
de certa maneira, né, ajuda muito a superar esses dois últimos grandes desafios: ter menos rejeição e ter pessoas com mais tempo de sobrevida do órgão transplantado. Mas que vem a ser então esta rejeição, né, que é um tema geralmente presente na vida de uma pessoa que espera um órgão transplantado? Existe uma questão importante que é identificada através de exames imunológicos relativos à questão da aceitabilidade, né, do receptor para com o órgão a ser transplantado. Então nós temos, né, um sistema de histocompatibilidade, né, conhecido pela sigla HLA, do qual você tem, né, mecanismos de reconhecimento celular que predizem, né, a chance de ter uma resposta imunológica não desejada para um determinado tipo de transplante. E uma vez que o exame de HLA aponta o risco de transplante, nós podemos então ter a possibilidade de ocorrência então de processos imunológicos que acabam danificando o órgão transplantado e impedindo a sua utilização. Porque, de uma certa forma, trata-se de algo estranho no organismo e que ativa todo o sistema de defesa do nosso corpo. E qual é o processo geral, né, simplificado, envolvendo uma rejeição? Então, nada mais é a rejeição de que um reflexo de uma resposta imunológica aumentada no local, envolvendo, a maioria das vezes, né, o antígeno HLA do órgão transplantado. Então, nós temos, né, um corpo estranho presente, né, que cumpre um papel importante, né, mas nosso organismo não entende dessa forma. Uma ativação das células de defesa, que acontece principalmente com mecanismos biomoleculares, que a gente vai estar vendo mais à frente para explicar até mesmo a ação dos fármacos, do qual você tem, então, né, a questão de imunoglobulinas, né, os anticorpos sendo formados, e uma atuação, então, sobre a presença, né, do corpo estranho, que é o antígeno presente. E com a participação, né, das citocinas amplificando, né, esse processo e levando, então, né, o risco, né, e às vezes, né, realmente a determinação da perda de um órgão. Então é um processo imunológico. Entender algumas etapas imunológicas se torna importante para entender a ação dos medicamentos e atender, né, e entender também alguns processos importantes de aconselhamento farmacêutico. E ainda com relação à resposta imunológica que se tem, né, então ocorre, né, a intervenção de elementos clássicos de defesa com envolvimento de anticorpos, né, e numerosos mecanismos de regulação de resposta celular e citocinas, que modulam a intensidade da resposta. Então nós temos desde proteínas, né, que atuam, né, ativando enzimas que vão facilitar a produção de isodeucinas, até mesmo processos, né, de membrana que facilita a entrada de cálcio e facilita a atividade do processo de maturação de uma célula de defesa. Temos N processos, sendo então que alguns são importantes, né, para a questão do desenvolvimento de medicamentos e do entendimento da ação dos mesmos para efeito de aconselhamento farmacêutico. Então, de uma forma resumida, né, nós temos então uma resposta imunológica que acontece com um órgão estranho, né, os elementos clássicos de defesa então sendo ativados e tendo então os anticorpos, né, as células de defesa e os fatores de amplificação celular, todos atuando contra aquele que seria a solução do problema do paciente, que seria, pode ser um rim, pode ser um fígado e até mesmo um coração que foi transplantado, entre outros órgãos também. Então, um grande ponto-chave na questão do transplante é o entendimento de alguns aspectos referentes à resposta imunológica para compreender melhor esse processo, né, e poder atuar realmente de uma forma clínica e efetiva. Então, a resposta imunológica, então, ela estabelece, né, então, né, vários elementos, né, para ações, né, importante participação de citocinas, a questão de resposta celular de uma forma geral, e tudo isso contribui, então, né, para esse processo, né, de rejeição, do qual se torna, então, né, essencial a questão de se ter uma histocompatibilidade para não se ter um serviço, vamos assim dizer, né, perdido na questão de um transplante de um órgão.
questão que é importante salientar é que nós temos diferentes tipos de transplante, e esses diferentes tipos de transplante têm diferentes tipos de chance de rejeição. Mas quais são esses tipos diferentes de transplante que existem? Nós temos um conhecido como autoenxerto, que é o tipo de transplante, né, que o tecido ou órgão transplantado é procedente do próprio indivíduo. A própria pessoa faz uma doação para ela mesma. E, obviamente, o risco de rejeição nesse caso é nulo. Não tem envolvimento de resposta imunológica, né? E os exemplos que nós temos mais clássicos, né, desse tipo de transplante é a ponte de safena, do qual se retira uma veia da perna e coloca no coração, e também os enxertos de pele, né, que acontece quando você tem, por algum motivo, né, a deteriorização de uma parte, né, de pele do corpo, onde você pode retirar de um local e transferir para outro. Então, são tipos de transplante, como mostra aqui, né, a ilustração, né, no caso da safena, que é feito indivíduo para indivíduo com chance nula de rejeição. Então, este é um dos tipos, né, de transplantes que nós temos. Temos ainda o isoenxerto, né? Iso vem de igual, semelhante. O que vem a ser isso? É o transplante de órgãos ou tecidos entre indivíduos geneticamente idênticos, né? Aí é o caso, então, né, de também não existir uma resposta imunológica, chance de rejeição ser praticamente nula, e acontece quando você tem, por exemplo, gêmeos, né? Ou, em situações mais cientificamente elaboradas, quando você tem a clonagem, né, que ainda está em fase de desenvolvimento, ou até mesmo, né, a criação de órgãos, né, em outros seres a partir de suas próprias células, né, da própria célula do indivíduo que precisa de um novo órgão, também em fase experimental. O que nós temos hoje na prática, em termos de isoenxerto, é a questão de transplante de gêmeos, né, que tem esta questão, então, de ter, né, praticamente nulo a questão de uma rejeição. Bom, e outro tipo que nós temos de transplante e que acontece com maior frequência é o aloenxerto. O que é o aloenxerto? É o transplante entre indivíduos da mesma espécie, mas geneticamente diferentes. É o que nós temos na grande maioria dos transplantes que acontecem no Brasil e no mundo. Tem a questão da rejeição pela resposta imunológica e, né, corresponde então à grande maioria, né, dos enxertos, né, transplantes que acabam sendo feitos. Então, tirando o fato de você, né, poder fazer uma autodoação ou ter o irmão gêmeo que possa lhe fazer uma doação, caso você precise de um transplante, né, ocorrerá certamente, né, um transplante do tipo aloenxerto, como acontece com a grande maioria, como acontece com a grande maioria que vocês atendem na farmácia escola e que por isso necessitam de uso de medicamentos imunomoduladores para reduzir a rejeição e aumentar a sobrevida deste enxerto. E temos ainda mais um tipo de transplante, né? O xenoenxerto. O que seria o xenoenxerto? Transplante de indivíduos em espécies diferentes. É um tipo raro, extremo de transplante, do qual é só para dar algo mais sobrevida a um determinado paciente. Ele é fortemente rejeitado porque são de espécies completamente diferentes. Temos exemplo, né, de transplantes que é feito, né, de porco para o homem, de carneiro para o homem, né. O transplante de intestino de carneiro é uma prática, às vezes até comum de acontecer. Mas, assim, né, a chance de permanência desse órgão é questão de quase um ano, por exemplo, né. Geralmente passa de um prazo desse, e as intervenções, né, de imunomodulação têm que ser muito intensas, né, para garantir, né, essa sobrevida um pouco maior do órgão transplantado. Então nós temos, né, também esta possibilidade. Mas de todas, né, a que mais se aplica, a que mais é recorrente na prática clínica, acaba sendo mesmo a questão do aloenxerto. Bom,
E temos, então, né, mais especificamente, né, a questão da rejeição. Já falamos, então, da resposta imunológica, falamos um pouco da questão envolvendo os tipos de transplante e a rejeição. Né? Então, a rejeição, né, ela atua através de deposição de anticorpos, ativação de complemento e destruição vascular, né, no qual o órgão, então, passa a não receber, né, sangue, por exemplo, e acaba, então, entrando no estado de necrose. Né? Os transplantes renais, né, como a gente viu na última aula, né, a questão renal, são os mais susceptíveis a ter falhas, infelizmente. Né? E se dá, então, né, por todo um processo imunológico que acaba acontecendo. Então, para entender esse processo de transplante, nós temos que compreender, então, né, todo um processo imunológico envolvido, principalmente na questão de formação de alguns elementos, como as interleucinas, do qual, né, a supressão da sua formação pode ser útil para uma tentativa de imunomodulação que evite uma rejeição rápida de um órgão e aumente o seu tempo, né, de aproveitamento por um paciente receptor. E existem nas rejeições dois tipos, né? Temos aquela aguda, né, que infelizmente acontece, né, que é no qual você tem, então, né, a perda após 6 meses, né? Então, os 6 primeiros meses para um transplantado são decisivos, né? E eles sabem disso e geralmente é um momento de maior tensão para uma pessoa que recebe um determinado órgão, né? Então, essa reação aguda é mediada, né, pelos linfócitos T, do qual você tem infiltração e destruição das células, né, que compõem, né, a vascularização daquele órgão. Né? E as drogas imunossupressoras, que a gente estará estudando em breve, né, são eficazes, né, para conter essa rejeição, principalmente por impedir a formação de interleucinas. Né? E por isso que é uma fase importante de se ter a medicação disponível e se fazer o tratamento, para impedir que nesse tempo aconteça a reação aguda. Vencida a reação aguda, existe a chance ainda da rejeição crônica, né? Do qual a função é lentamente perdida. Né? Então, o órgão vai perdendo a sua funcionalidade por ação dos anticorpos, que vai comprometendo todo o seu funcionamento a partir de comprometimentos, né, dos seus tecidos e células que o compõem. Então, nós temos, né, fenômenos, né, da fibrose e hipertrofia que acontecem. Alguns órgãos, né, o coração, por exemplo, né, você tem, né, problemas na artéria coronária que leva à perda da funcionalidade do órgão. Nos rins, a ocorrência de fibrose intersticial, né, em função da destruição de células. E no fígado, a destruição do epitério biliar, né, do qual todos esses fenômenos levam, então, à perda da função e um processo de rejeição crônica, do qual, depois de um tempo, né, o órgão não serve mais, que pode ser revertido com o uso das medicações imunomoduladoras. E, a maioria das vezes, não se tem uma etiologia clara de por que algumas pessoas têm maior chance de rejeição e outras menos, porque o órgão durou tanto ou durou menos, né? E como eu comentei com vocês, né? Há pessoas que, em média, deveriam ficar com o órgão 10 anos e estão há 15, quase 20 anos com o órgão. Pessoas que teriam essa expectativa, né, vencem a fase aguda, mas depois de 5 anos acabam perdendo o órgão. Né? Então não é muito claro. O que é claro é que a gente deve, né, sim, fazer o tratamento adequadamente sempre. E temos então um arsenal de medicamentos, alguns já estudados quando a gente trabalhou na questão da artrite reumatoide, outros medicamentos novos, né, que a gente vai estar estudando, do qual sua função primordial é levar essa imunomodulação e fazer com que o paciente não perca o órgão e tenha, né, o máximo de aproveitamento deste órgão transplantado. E, né, quem já dispensou esse medicamento deve ter observado que a quantidade de fármacos utilizadas é muito grande por paciente. E isso tem um motivo, né? Agir em mecanismos distintos, você tem uma resposta esperada sem, né, explorar muito uma única forma de imunomodulação que poderia levar a efeitos adversos doses dependentes. Né? Então, na próxima aula, nós estaremos, então, né, verificando e estudando essas questões referentes aos medicamentos, do qual
A gente vai estar vendo um pouco da biologia molecular, um pouco da ação, né, de formação biomolecular de interleucinas e também vendo um mecanismo que a gente já abordou na artrite reumatoide, que é a questão da formação de células, né, a partir do DNA, né, do qual a formação das fitas de DNA é essencial para a formação de células. E em algumas situações das células de defesa, algumas enzimas que formam nucleotídeos têm a quantidade aumentada, e por isso elas acabam sendo alvo, né, para a elaboração de fármacos, né, imunomoduladores. E sempre lembrando, né, do nosso papel como farmacêuticos, né, já fazendo um link com a próxima aula, o que nós temos? Temos a necessidade de protocolar essas atividades, de saber como proceder frente a esses medicamentos, né? É uma atividade requerida em hospitais, clínicas e também em farmácias de medicamentos do componente especializado, como é a farmácia escola. E no próprio protocolo, né, existem informações básicas e outras informações também que a gente julga ser importante passar para os pacientes. E é isso então que a gente vai estar explorando então na próxima aula, certo? Bom, então assim encerramos a primeira parte desta aula. Só recordando então que nós tínhamos uns objetivos traçados para esta atividade, que são importantes para os futuros farmacêuticos, que são quais, né? Conhecer os aspectos básicos que envolvem a biologia do transplante, então lembrar da questão, né, das células de defesa, dos complementos formados, da questão da interleucina como fator que matura as células, entre outras características, são importantes e serão explorados um pouco mais na nossa próxima aula. Conhecer os tipos de transplante existentes, então a gente viu que existem 4 tipos de transplantes, né? Sendo que o haloenxerto é o mais comum e que requer maior presença e entendimento clínico por parte também do farmacêutico. Daí vimos também os tipos de rejeição, né, e como evitar esse fenômeno. Então as rejeições podem acontecer de diversas formas e a maneira mais adequada para impedir uma rejeição acontecer é impedir pontos específicos do processo de resposta imunológica, que é o que a gente vai estar abordando então na próxima aula. E também na próxima aula nós vamos atingir o último objetivo, que é as estratégias de aconselhamento que devem ser estruturadas para passar para os pacientes, ok? Confira no ambiente virtual se existe alguma atividade para hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado e até a próxima aula.